Abril Fantasma. No canal Conta um Conto. Você não vai dormir. Não dessa vez. Olá, amigo. Boa noite. Nossa, lá fora tá um frio danado. Eu não sei como esse pessoal aguenta. Passei o dia na plantação e vou te contar. Parece que a peste que assolou as pessoas passou para o trigo. Uma calamidade. Uma calamidade. O trabalho é dobrado agora que o Ricardo... Bem... Pelo visto você pegou no sono aí mesmo. É, pelo visto você dormiu aí mesmo na poltrona em frente à lareira. Está com a mesma roupa de ontem? Por que não alimentou o fogo com mais lenha? Tem ali ao lado da lareira. Deixe que eu acendo novamente para você. Muito bem. Onde nós estávamos? Ah, nas histórias de fantasmas. Pelo jeito você gostou de ouvir, não é? Não foi embora? Pois eu tenho uma ótima para te contar. Aliás, fiquei pensando nisso durante todo o dia na plantação. Fala de um papel de parede amarelo, de Charlotte Perkins Gilman. A tradução é de José Manuel Gomes. É raro que meras pessoas comuns, como eu e o John, arranjem alojamentos ancestrais para o verão. Uma mansão colonial, uma grande e antiga propriedade. Eu diria mesmo uma casa assombrada, mal assombrada. E atinge o auge da felicidade romântica, mas isso seria exigir demasiado do destino. Contudo, é com orgulho que digo que existe algo de estranho neste lugar. Caso contrário, por que razão o teriam alugado por tão pouco? E por que teria permanecido tanto tempo sem inquilinos? O John ri de mim, é claro, mas isso já era de se esperar. O John é extremamente prático. Ele não tem paciência para os assuntos da fé, tem um horror imenso da superstição e troça abertamente de qualquer conversa acerca de coisas que não se possam sentir e nem ver e nem traduzir em números. Bem, o John é médico e talvez não o diria a ninguém, é claro, mas isso é papel morto e um grande alívio para o meu estado de espírito. Talvez seja essa a razão para que eu não melhore mais rapidamente. Eu não sei se estão vendo, mas ele não acredita que eu esteja doente. E o que pode uma pessoa fazer? Se um médico de grande reputação, para mais um marido, convence amigos e familiares que nada de grave se passa realmente conosco, senão uma temporária depressão nervosa, uma ligeira tendência histérica, que poderá uma pessoa fazer? Meu irmão também é médico, de grande reputação também, e diz a mesma coisa. De modo que eu tomo fosfatos e fosfitos, eu não sei bem quais. E tônicos, dou passeios, apanho ar, faço exercício. E estou absolutamente proibida de trabalhar até ter me restabelecido. Pessoalmente não estou de acordo com as ideias deles. Pessoalmente, eu acho que um trabalho de acordo com o meu modo de ser, com excitação e mudança, me faria bem. Mas que pode uma pessoa fazer? Apesar das opiniões deles, escrevi durante uns tempos, mas na verdade isso acaba sempre por me fatigar bastante. Ter que fazê-lo tão veladamente ou, caso contrário, ter que enfrentar uma grande oposição.
Por vezes imagino que, dada a minha condição, se eu tivesse menos contrariedades e mais convívio e estímulo. Mas o John diz que o pior que eu posso fazer é pensar na minha condição. E confesso que isso me faz sentir sempre mal. De modo que não elaborarei mais sobre o assunto e falarei acerca da casa. É um lugar maravilhoso. Está bastante isolada, situada suficientemente longe da estrada, cerca de 6 quilômetros da aldeia. Faz-me pensar nas casas inglesas de que lemos em livros, pois tem sebes e paredes e portões que se trancam, e uma série de pequenos alojamentos separados para os jardineiros e para o pessoal. E tem um jardim delicioso. Eu nunca vi um jardim igual, grande, cheio de sombra e de alhas rodeadas de bucho e ladeados de pérgolas, cobertas por longas trepadeiras, com assentos por baixo. É a coisa mais linda. Também tem estufas para as plantas, mas estão agora todas partidas. Houve alguns problemas legais, segundo creio, algo que tinha que ver com os herdeiros e cordeiros. De qualquer modo, este lugar já está vazio há anos. Receio que isso estrague um pouco a minha fantasmagoria, porém eu não me importo. Há qualquer coisa de estranho nessa casa, e posso senti-lo. Cheguei mesmo a dizê-lo ao John, numa noite de luar, mas ele me disse que o que eu estava sentindo era uma corrente de ar. Foi lá e fechou a janela. Sabe, por vezes fico imensamente zangada com o John. Eu tenho a certeza de que não costumava ser tão sensível. Acho que tal se deve a esta minha condição nervosa. Mas o John diz que, se eu me sinto assim, irei negligenciar o meu devido autocontrole, de modo que me esforço imenso por me controlar, pelo menos diante dele, e isso faz com que eu me sinta imensamente cansada. Eu não gosto nada do nosso quarto. Eu queria um res do chão que dava para um terreiro e tinha rosas mesmo em frente da janela, e um cortinado de chita tão à moda antiga. Mas o John nem sequer quis ouvir falar no assunto. Disse que tinha apenas uma janela e que não havia espaço para 2 camas. E não existia aí nenhuma outra divisão perto, caso ele quisesse mais alguma. Ele até que é cuidadoso e terno. Não me deixa dar um passo sem que eu siga numa direção específica. Eu tenho um horário previamente estabelecido para cada hora do dia. Ele tem imensos cuidados comigo, e assim sinto-me basicamente uma ingrata por não o valorizar mais. Disse-me que tinha vindo até aqui só por minha causa, que eu deveria ter um repouso absoluto e beneficiar de todo o ar livre possível. O teu exercício depende das tuas forças, minha querida, disse ele, e a tua comida do teu apetite, mas o ar poderás respirá-lo continuamente, de modo que ficamos com o quarto das crianças no cimo da casa. É um quarto grande e arejado que ocupa quase o andar todo, com janelas a toda a volta e uma abundância de luz e de ar. Inicialmente o quarto era de crianças, e depois quarto de brincar, e depois ginásio. Segundo me parece, pois as janelas têm grades por causa das crianças mais pequenas, e há argolas ou coisas assim nas paredes, mas, bem, a pintura e o papel de parede fazem crer que teria havido aí uma escola de rapazes. Está meio arrancado o papel, formando grandes manchas em torno da cabeceira da minha cama, até onde posso alcançá-lo, e num local ainda maior, do outro lado do quarto, junto ao chão. Nunca, na minha vida, vi um papel mais horrível.
Um daqueles padrões morosamente repetitivos e espampanantes que cometem todos os pecados artísticos. É suficientemente vago para confundir o olhar que o siga, mas suficientemente nítido para irritar constantemente e provocar uma estudiosa atenção. E se percorrermos essas incertas curvas imperfeitas por algum tempo, reparamos que, subitamente, estas se suicidam, que se afundam em ângulos extravagantes, que se destroem através de contradições inauditas. A cor é repelente, quase revoltante. Trata-se de um amarelo sujo e sombrio, estranhamente desbotado pela luz lenta do sol que aí roda. Em alguns lugares é baço, mas, no entanto, de uma lividez alaranjada, e outros de um tom cor de enxofre. Não será de admirar que as crianças o odiassem. Eu também acabaria por o detestar se tivesse que viver muito tempo neste quarto. Aí vem o John. E eu tenho que esconder isto. Ele detesta que eu escreva uma palavra que seja. Ele não deixa, ele odeia. Já há 2 semanas que aqui estamos. E antes nunca me senti com vontade de escrever, desde esse primeiro dia. Agora estou sentada junto à janela, aqui em cima, neste atroz quarto de crianças. E não há nada que me impeça de escrever tanto quanto quero, para além da minha falta de forças. John está fora o dia todo, e mesmo algumas noites quando os seus casos são sérios. E me dá certa alegria que o meu caso não seja sério. Mas estes problemas nervosos são extremamente deprimentes. John não faz ideia do quanto de fato eu sofro. Sabe que não há razão para sofrer e isso o satisfaz. É claro que se trata apenas dos nervos e me afeta tanto não poder cumprir os meus deveres. Eu queria tanto ajudar o John, dar-lhe descanso e conforto. E aqui estou eu, pelo contrário, já transformada num fardo para ele. E ninguém acreditaria quanto me custa fazer o pouco que eu consigo. Vestir-me, receber as visitas e governar a casa. É uma sorte a Mary ser tão boa com o bebê. É um bebê tão querido. E contudo eu não consigo estar com ele. Põe-me tão nervosa. Suponho que o John nunca na sua vida tenha sido nervoso. Ele ri tanto de mim por causa deste papel da parede. A princípio, ainda pensou pôr papel novo no quarto, mas depois me disse que eu estava a deixar que este me incomodasse demais. E que não havia nada pior para um doente de nervos do que entregar-se a tais fantasias. Ele me disse que, depois de mudar o papel de parede, seria a pesada cabeceira da cama e depois as janelas gradeadas e em seguida a cancela ao cimo das escadas, para não falar de outras coisas. Bem sabes que este lugar só te está fazendo bem, disse ele. Para mais, minha querida, eu não estou interessado em renovar uma casa que apenas arrendei por 3 meses. Nesse caso, então, deixe que a gente se mude para o andar de baixo, sugeri eu. Lá há quartos tão bonitos. Então ele me tomou nos braços e chamou-me tontinha. E disse-me que podíamos ir para a cave, se eu quisesse. Que ele até nem se importaria de acaiar. Mas ele tem razão acerca das camas e das janelas e dessas coisas. O quarto é tão arejado e confortável quanto se poderia desejar. E é claro, eu não seria tão tonta a ponto de prejudicar o conforto de John, só por um mero capricho. Estou mesmo a começar a gostar do quarto grande, à exceção do horrível papel. De uma das janelas posso ver o jardim,
essas misteriosas pérgolas cheias de sombras, as hilariantes flores antigas e os arbustos e as árvores de troncos rugosos. De uma outra, tem uma adorável vista da baía e de um pequeno ancoradouro particular que pertence à propriedade. Há uma bela alha cheia de sombra que vai até aí, desde a casa. Imagino continuamente que vejo pessoas a passear nessas áreas, essas áreas numerosas, e nesses recantos de folhagem, mas o John já me avisou para eu não ficar me entregando nunca a esses devaneios. Ele diz que, bem, com o meu poder imaginativo e o meu hábito de criar histórias, uma fraqueza nervosa como a minha iria levar, de certo modo, a toda espécie de acesas fantasias, e que eu deveria usar a minha força de vontade e bom senso para contrariar essa tendência. É isso que eu estou tentando fazer. E eu penso por muitas vezes que, se ao menos me sentisse suficientemente bem para escrever um pouco, isso me aliviaria do tumulto das ideias, iria me dar um pouco de descanso. Mas cheguei à conclusão que eu me canso muito quando tento. É tão desencorajante não ter conselhos e nenhuma companhia no que diz respeito ao meu trabalho. O John diz que irá convidar o primo Henry e Julia para uma visita prolongada quando eu estiver restabelecida. Mas me diz também que preferia pôr fogo de artifício na fronha do meu travesseiro do que permitir-me ter agora por perto essas pessoas estimulantes. Quem me dera poder melhorar depressa. Mas não devo pensar nisso. Esse papel olha para mim como se soubesse da terrível influência que exerce. Há um ponto recorrente onde parece descansar como um pescoço partido e dois olhos como bulbos, voltados ao contrário, que olham fixamente para nós. E eu fico mesmo zangada com a sua impertinência e persistência. Rastejam para cima e para baixo e para os lados, e esses olhos absurdos que não pestanejam estão por toda parte. Há um lugar onde duas folhas não foram acertadas, e os olhos vão todos para cima e para baixo nesta linha, um pouco mais para o alto do que o outro. Nunca antes vira tanta expressão numa coisa inanimada, e todos sabemos quanta expressão essas possuem. Costumava ficar acordada na cama quando era criança e encontrar mais entretém e terror em paredes vazias e mobílias simples do que em muitas crianças numa loja de brinquedos. Eu me lembro do modo como os puxadores da nossa grande e velha escrivaninha me costumavam piscar o olho. Os puxadores piscavam. Sim. E havia aí um caldeirão que sempre me pareceu ser um amigo poderoso. Pensava que, se todas as outras coisas me parecessem muito brutais, poderia sempre saltar para o caldeirão e sentir-me segura. No entanto, neste quarto a mobília é apenas um pouco harmoniosa, porque a tivemos que trazer toda do andar de baixo. Acho que, quando isso era um local de brincadeiras, tiveram que tirar as coisas do quarto das crianças. E isso não se admira. Eu nunca vi tanta destruição como a que as crianças aqui fizeram. O papel de parede, como eu disse anteriormente, está arrancado em certos sítios e está mais colado à parede do que um irmão a nós. E as crianças deveriam estar cheias de perseverança. Para arrancar desse jeito, muita perseverança. E também muito ódio. Para mais, o chão está riscado, cheio de marcas fundas e de farpas. O próprio estuque foi arrancado aqui e ali. E esta pesada e enorme cama, que foi tudo o que encontramos no quarto, parece já ter andado na guerra. Mas não me importo nada com isso, apenas com o papel. É somente o papel. Aí vem a irmã do John. É uma moça tão adorável e tem tantos cuidados comigo. Eu não devo permitir que ela me encontre a escrever.
Ela é dona de uma casa perfeita e entusiasmada, e não deseja outra profissão melhor. Eu acredito plenamente que pensa que foi a escrita que me fez ficar doente. Mas eu posso escrever quando ela está lá fora, e a vejo a uma grande distância dessas janelas. E tem uma que dá para uma estrada adorável que serpenteia, cheia de sombra, com uma vista para o campo. Um campo igualmente adorável, cheio de grandes olmos e prados aveludados. Esse papel de parede tem uma espécie de padrão no fundo, um tom diferente, que é particularmente irritante, porque apenas o podemos ver dadas certas gradações de luz, e mesmo assim não muito bem. Mas nos espaços em que não está desbotado e o sol aí incide de uma certa maneira, eu posso ver uma espécie de figura disforme. Sabe? Uma figura estranha e provocadora, no papel de parede, que se parece esquivar por detrás do estúpido e insinuante desenho no primeiro plano. Mas aí vem a minha cunhada. Ela está subindo as escadas. Bem, o 4 de julho acabou. As pessoas já se foram embora e eu estou completamente exausta. O John pensou que talvez me fizesse bem receber algumas pessoas, de modo que a mãe, a Nelly e as crianças vieram para cá passar uma semana. É claro que eu não fiz nada. A Jenny encarrega-se agora de tudo, mas mesmo assim me cansou muito. John disse que se eu não melhorar, vai me enviar para o Dr. Earl Mitchell no outono. Mas eu não quero. De modo algum eu quero ir para lá. Eu tive uma amiga que esteve em tempos nas suas mãos e ela me disse que ele é tal e qual como John e como seu irmão, só que ainda pior do que eles. E para além disso, seria bastante incômodo ter que ir para tão longe. Eu não acho que pudesse valer a pena mexer-me para o que quer que seja. E eu estou a ficar extremamente irritável e quesilenta. Qualquer coisa me faz chorar. Qualquer coisa. E passo quase todo o tempo assim. É claro que não o faço quando John está aqui, ou qualquer outra pessoa, mas sim quando estou sozinha. E agora estou muito tempo sozinha. John está fora muitas vezes, ocupado na cidade a tratar de casos sérios. E Jenny é bondosa, mas, bom, sempre me deixa sozinha quando eu quero. E assim passei um pouco pelo jardim e percorro essa área maravilhosa. Sento-me no alpendre, por baixo das rosas, e deito-me frequentemente aqui em cima. Eu estou ficando muito pegada a esse quarto, apesar do papel de parede. Muito pegada mesmo. Talvez devido ao papel de parede. Ele me impressiona tanto. Deito-me aqui nessa grande cama imóvel. Ela está pregada ao chão, acho eu. E sigo os padrões durante horas. E é tão bom como fazer ginástica, isso eu te garanto. Começo, digamos, que pela parte inferior, ali no canto embaixo, onde ninguém tocou no papel, e decido pela 1000ª vez que irei seguir esse padrão insignificante até chegar a uma espécie de conclusão. Eu conheço um pouco as regras do desenho. E sei que essa coisa não foi arranjada de acordo com as leis da irradiação, ou da alternância, ou da repetição, ou da simetria, ou de qualquer outra de que eu tivesse ouvido falar. Não há regras. É repetido, evidentemente, ao longo da largura, mas não de outra maneira. Se olharmos de modo a que cada porção pareça isolada, as curvas e os floreados dilatados, um tipo de romanesco corrompido, com delirium tremens, começam a ondular para cima e para baixo em isoladas colunas de imbecilidade. Mas, por outro lado, estão ligadas diagonalmente, e os contornos espalhados continuam em grandes ondulados num declive de ótico horror, como uma grande quantidade de algas flutuantes e em fuga.
E tudo isso também se exerce na horizontal. Pelo menos assim me parece. E eu fico muito cansada, tentando perceber o modo como continua essa direção. Usaram uma poção horizontal como friso, e isso ainda aumenta mais a confusão. Há uma parte do quarto em que está quase intacto. E aí, quando uma luz de outra origem esmorece e o sol baixo aí incide diretamente, quase posso imaginar um padrão de irradiação. Apesar de tudo, esses grotescos desenhos intermináveis parecem formar-se em torno de um centro comum para depois se precipitar em grandes mergulhos de cabeça, de igual distração. E eu fico bem cansada quando os sigo. Talvez vá dormir uma sesta. Eu não sei qual é a razão. Por que eu devo escrever isso? Eu não quero. Eu não me sinto apta. Eu sei que John acharia absurdo, mas eu tenho que dizer o que eu sinto e penso de qualquer modo. É um alívio tão grande. Mas o esforço está a tornar-se ainda maior do que o alívio. Agora, na maior parte do tempo, sinto-me preguiçosa e deito-me muitas vezes. John diz que não devo perder minhas forças e me obriga a tomar óleo de fígado de bacalhau, muitos tônicos e coisas assim. Já para não falar na cerveja e no vinho e na carne mal passada. Querido John, ele me adora e detesta que eu esteja doente. Tentei falar com ele, ter uma conversa muito séria e sensata no outro dia, e disse-lhe quanto desejaria ir visitar o primo Henry e Julia, mas ele me disse que eu não seria capaz, que não o iria suportar depois de aí chegar. Eu não quis insistir muito, pois eu já estava começando a chorar e... Bem, antes mesmo de ter acabado de lhe pedir, está sendo um custo imenso pensar normalmente, talvez devido a essa fraqueza de nervos. E o querido John levantou-me dos seus braços, levou-me para cima e deitou-me na cama, e sentou-se ao pé de mim, e leu para mim, até a minha cabeça se sentir cansada. Disse-me que eu era a sua adorada, o seu conforto e tudo o que ele tinha, que eu devo tomar conta de mim por causa dele e manter-me saudável. Disse-me que apenas eu me posso ajudar a mim mesma e sair desse estado, que devo usar a minha força de vontade e autocontrole e não permitir que fantasias patetas me dominem. Eu tenho apenas um conforto: o bebê está bem e está feliz. E não tem que ocupar esse quarto de crianças com o seu horrível papel de parede. Se eu não estivesse a usar, essa pobre criança teria que estar aqui, do que ele se livrou. Bem, eu não queria que um filho meu, que uma criança pequena e impressionável, vivesse num quarto assim, por nada nesse mundo. Eu nunca pensei nisso antes. Mas ainda bem que John me manteve aqui, apesar de tudo. Eu posso suportar isso muito melhor do que um bebê. Vocês estão vendo? É claro que já não lhes menciono tal coisa. Eu sou demasiado esperta para o fazer. Mas mesmo assim estou sempre alerta. Há coisas nesse papel que ninguém, senão eu, sabe ou virá a saber. Para além do padrão exterior, as formas apagadas tornam-se cada vez mais visíveis. É sempre a mesma forma, só que multiplicada. É como se tratasse de uma mulher que se inclinasse para frente e rastejasse por detrás do padrão. E eu não gosto nada disso. Ponho-me a refletir, começo a pensar. Oxalá o John me levasse daqui. É tão difícil tratar o John acerca do meu caso, porque ele é uma pessoa tão sensata e gosta tanto de mim. Mas na noite passada eu tentei. Tinha luar, a lua também brilha aqui, toda roda, tal como o sol, e por vezes detesto vê-la. Assoma-se muito devagar, acabando sempre por entrar por uma ou outra janela. John estava a dormir e eu não queria acordá-lo.
de modo que fiquei muito quieta ao ver o luar e o papel de parede ondulante, até me sentir cheia de medo. A figura apagada por detrás parecia abanar o padrão, como se quisesse sair. Levantei-me sem fazer barulho e fui ver se conseguia sentir ou observar se o papel de fato se mexia. E quando voltei, John estava acordado. O que está se passando, minha menina? Não fique andando pela noite. Ainda vai apanhar uma constipação. Pensei que talvez fosse uma boa altura para nos falarmos. De modo que eu lhe disse que não estava melhorando nada nesse lugar e que desejava que ele me levasse dali. Mas por que, minha querida? A nossa locação vai acabar dentro de 3 semanas e eu não estou vendo por que teremos que sair antes. As reformas ainda não estão acabadas na nossa casa, meu amor. E agora eu não posso abandonar a cidade. É evidente que se você estivesse em perigo, eu não hesitaria em fazê-lo. Mas na verdade você está melhor. Mesmo que não te dê conta disso. Eu sou médico, minha querida. Eu sei o que eu estou falando. Está ganhando mais peso e está com uma cor melhor, o seu apetite melhorou. Eu me sinto mesmo muito mais descansado acerca do seu estado. Eu não ganhei peso, disse a ele. Nem peso tanto como quando eu vim aqui. O meu apetite vai ser melhor à noite, quando aqui estou, mas piora de manhã, quando você está longe. Que tontinha, observou ele me abraçando muito. Pode estar doente quanto quiseres, meu amor. Mas agora, para podermos aproveitar as horas de sol, vamos dormir. E falamos disso amanhã. E você não vai embora? Perguntei eu, muito triste. Mas por que teria o que fazer, minha querida? São só mais 3 semanas e depois faremos uma bela viagem por uns dias, enquanto a Jenny ajeita as coisas lá em casa. Acredita, minha querida, você está muito melhor. Melhor talvez fisicamente, comecei eu a dizer, mas calei-me logo porque ele se sentou na cama e olhou para mim com um olhar tão intenso, tão desaprovador que eu não consegui dizer mais nada. Minha querida, eu te peço por tudo, pelo amor que tens a nós e ao nosso filho, e também pelo amor que tens por ti mesma, que nunca, nem por um instante, deixe que essa ideia te entre na cabeça. Não há nada tão perigoso, tão fascinante para um temperamento como o teu. Trata-se de uma fantasia falsa e pateta. Será que não pode acreditar em mim como médico quando eu digo? É claro que eu não disse mais nada sobre o assunto, e não demorou até que a gente dormisse. Ele primeiro pensou que eu estava dormindo, mas não estava. Eu fiquei acordada durante horas, tentando decidir se o padrão da frente e o padrão de trás se mexiam realmente em conjunto ou separado. Num padrão como este, durante o dia, há uma falta de sequência, um desafio das leis, que é constantemente irritante para uma pessoa normal. A cor é já suficientemente horrorosa, e suficientemente fugidia, e suficientemente desesperante. Mas o padrão é uma tortura. Pensamos que já o dominávamos, mas ao avançarmos mais na sua sequência, este executa um salto mortal e nos faz voltar ao princípio. Ele nos dá um estalo na cara, atira-nos ao chão e nos pisa. É como um pesadelo. O padrão exterior é de um florido de arabescos, que nos lembram um fungo. Se puderem imaginar um cogumelo venenoso com articulações, uma fila interminável de cogumelos venenosos desabrochando, crescendo em infinitas convulsões, é mais ou menos assim. Quer dizer, às vezes. Há uma característica bem marcada acerca desse papel. Qualquer coisa em que mais ninguém repara, exceto eu,
e é o fato de mudar à medida que a luz muda. Quando o sol atravessa a janela de leste, estou sempre à espera desse longo raio em linha reta. Muda tão depressa que eu nem posso acreditar. É por isso que eu estou sempre observando. Já à noite, a lua brilha toda a noite quando há luar. Não diria que se tratava do mesmo papel. À noite, em qualquer tipo de luz ao entardecer, há a luz de velas, a luz de candeeiros e, pior ainda, na luz da lua, transforma-se em grátis. E eu estou me referindo ao padrão exterior. E a mulher por detrás delas torna-se muito visível. E durante muito tempo nunca me dei conta. Esse esbatido padrão de fundo que aparecia por detrás. Mas agora eu tenho quase a certeza de que se trata de uma mulher. Durante o dia ela é discreta, calada. Imagino que seja o padrão o que a mantém tão quieta. É tão intrigante. Mantém-me também calada durante horas. Agora passo muito tempo deitada. John diz que devo dormir o mais possível. E de fato, ele me pôs nesse hábito, obrigando a que me deitasse durante 1 hora após cada refeição. É um hábito muito mau, estou convencida, porque, como estão a ver, eu não durmo. E isso dá aso à mentira, porque eu não lhe digo que estou acordada. Oh, não! Na verdade, estou ficando um pouco receosa do John. Ele às vezes me parece uma pessoa muito esquisita. E mesmo a Jenny tem em certas ocasiões um olhar inexplicável. Às vezes eu penso, como se de uma hipótese científica se tratasse, que talvez seja o papel. Já observei John quando ele não se dava conta de que eu estava fazendo, e entrei subitamente pelo quarto, usando uma desculpa inocente. E o apanhei várias vezes a olhar para o papel. E a Jenny também. Uma vez até apanhei com uma mão sobre ele. Ela não sabia que eu estava no quarto. E quando lhe perguntei com uma voz baixa, muito baixa, da mais discreta maneira possível, o que ela estava fazendo com o papel, ela voltou-se como se tivesse sido apanhada a roubar. E parecia muito zangada. Perguntou-me por que razão eu a assustara assim. Depois me disse que o papel manchava tudo o que nele tocasse. Que tinha encontrado manchas amarelas em todas as minhas roupas e nas do John. E que desejaria que tivéssemos mais cuidado. Não vos parece uma desculpa inocente? Mas eu sabia. Eu sabia que ela estava estudando o padrão. E eu estou decidida a que ninguém descubra suas características, senão eu. Agora a vida está muito mais excitante do que costumava ser. Como estão vendo, tendo agora algo mais a esperar, a antecipar, a observar, como realmente melhor, eu sou mais calada do que de costume. E John está muito contente por me ver melhorar. No outro dia riu-se um bocadinho e disse-me que eu estava a rejuvenescer, apesar do papel de parede. Interrompi-o com uma gargalhada. Não tinha a intenção de lhe dizer que era por causa do papel de parede. Ele iria troçar de mim. Talvez me quisesse mesmo levar para outro sítio. Eu não tenciono aqui partir, até ter descoberto tudo. Eu tenho mais 1 semana. E acho que será suficiente. Eu vou descobrir o padrão do papel de parede. Estou me sentindo muito melhor. Não durmo muito durante a noite, porque é tão interessante observar os desenvolvimentos, mas durmo bastante durante o dia. Durante o dia, tudo isso é cansativo e intrigante. Há sempre novos rebentos nesse fungo, e novas tonalidades de amarelo por todo o papel. E nem sequer as posso contar, ainda que conscientemente o tenha tentado fazer. E é de um estranhíssimo amarelo, esse papel de parede. Me faz pensar em todas as coisas amarelas que jamais vi na vida. Não em coisas bonitas, como os rainúnculos, mas em coisas amarelas velhas, revoltantes e más. Mas o papel ainda tem uma coisa: o cheiro.
Dei-me logo conta dele assim que entramos no quarto, mas com tanto ar e sol não era muito intenso. Agora, após uma semana de chuva e nevoeiro, quer as janelas estejam fechadas ou não, o cheiro está aqui. E ele se espalha por toda a casa. E eu o sinto pairar na casa de jantar, a ocultar-se na sala de estar, a se esconder no vestíbulo, a minha espera nas escadas. E ele se infiltra no meu cabelo. Mesmo quando monto a cavalo, se voltar subitamente a cabeça e o surpreender, está lá o cheiro. E trata-se de um odor tão peculiar. Eu tenho passado horas a tentar analisá-lo para saber ao que cheira. E não é mau a princípio, é muito suave, mas é o odor mais sutil e persistente que alguma vez conheci. Com esse tempo úmido e horrível, acordo durante a noite e reparo que paira sobre mim. E de início costumava incomodar-me. Cheguei mesmo a pensar seriamente em incendiar a casa, para matar o cheiro. Mas agora eu estou habituada. A única coisa que eu consigo pensar que é semelhante é a cor do papel. É um cheiro amarelo. Há uma marca muito engraçada nessa parede, mesmo embaixo, junto ao rodapé. Um risco que percorre o quarto a toda a volta. Vai por detrás de todas as peças no mobiliário, exceto da cama. Trata-se de uma longa linha direita e esborratada, como se alguém a tivesse tentado apagar insistentemente. É exatamente isso. Uma linha que alguém tentou apagar. Imagino como teria sido feita e quem a teria feito e por que razão a fizeram. Sempre, sempre à volta. Sempre, sempre à volta. E me faz de tonta. Eu descobri algo, finalmente. Ao observá-lo à noite, quando muda tanto, acabei por descobri-lo. O padrão exterior se mexe, de fato, e não admira. A mulher por trás dele abana-o. E por vezes há uma grande quantidade de mulheres por detrás, outras, apenas uma, e ela rasteja rapidamente, e o seu rastejar faz tremer todo o papel. Depois, nos locais mais iluminados, ela fica quieta, e nos lugares mais sombrios, agarra-se às grades e abana-as com muita força. E ela está sempre a tentar trepá-las para se libertar. Mas ninguém poderia trepar e sair desse padrão. Estrangula tanto as pessoas. Acho que é por isso que tem tantas cabeças. Estas atravessam-no, e em seguida o padrão estrangula-as e volta-as ao contrário, e faz com que seus olhos fiquem brancos. Se essas cabeças estivessem cobertas ou fossem retiradas, não seria assim tão mal. Eu acho que essa mulher sai durante o dia. E eu vou dizer por quê. Em segredo. Eu já a vi. Posso vê-la através de cada uma das minhas janelas. É sempre a mesma mulher. Eu sei bem. Porque ela está sempre a rastejar. E a maior parte das mulheres não o faz durante o dia. Eu a vejo nessa longa área cheia de sombra, a rastejar para cima e para baixo. Eu vejo, sob essas pérgolas cobertas de cachos floridos, ela se mexe, ela se move sutilmente através do jardim. Eu vejo, nessa longa estrada sob as árvores, uma mulher rastejando. E quando passa uma carruagem, ela se esconde sob as ramagens das amoras. Eu não a critico mesmo nada. Deve ser muito humilhante ser assim apanhada, rastejando durante o dia. Eu fecho sempre a porta quando rastejo durante o dia. Eu não posso fazer à noite, pois sei que John iria logo suspeitar de qualquer coisa. E John tem andado tão estranho que não quero irritá-lo.
Quem me dera que ele arranjasse um outro quarto. Para além do mais, não quero que ninguém deixe sair essa mulher à noite, senão eu. Muitas vezes imagino se a conseguiria ver de todas as janelas ao mesmo tempo. Mas, por mais rapidamente que me volte, só consigo vê-la através de uma janela de cada vez. Se bem que sempre a veja, ela poderá se esconder mais depressa do que eu poderei me voltar. Eu já observei por vezes longe, lá longe, em um campo aberto, a rastejar com mais rapidez do que uma nuvem de sombra no vento alto. Se ao menos esse padrão exterior se conseguisse separar do interior, eu tenho a intenção de o experimentar pouco a pouco. Eu descobri uma coisa engraçada, mas não o irei contar dessa vez. Não vai adiantar nada acreditarmos muito nas pessoas. Só me restam 2 dias para arrancar esse papel. E acho que o John já começou a reparar nisso. Eu não gosto da expressão nos seus olhos. Eu o ouvi fazer uma série de perguntas profissionais a Jenny a meu respeito. Ela conseguiu lhe fornecer um ótimo relatório. Disse-lhe que eu dormia muito durante o dia. E o John sabe que eu não durmo muito bem à noite, pois estou sempre tão calada. Ele também me fez toda a espécie de perguntas e pretendeu ser muito terno e simpático, como se eu não conseguisse ver através dele. E, no entanto, não me espanto que haja assim, dado que há já 3 meses dorme por baixo desse papel. Este só me interessa a mim. Mas estou certa que John e a Jenny também se encontram secretamente afetados por ele. Esse é o último dia. Mas chegou. E John teve que passar a noite na cidade e só vai chegar ao entardecer. A Jenny quis dormir comigo, a espertalhona, mas eu lhe disse que, sem dúvida, descansaria melhor durante a noite se estivesse sozinha. Isso foi bastante astuto da minha parte, porque eu não estava, com efeito, de modo nenhum sozinha. Logo que o luar rompeu e essa pobre mulher começou a andar e a abanar o padrão, eu me levantei e fui ajudá-la. Eu puxava e ela tremia. Eu tremia e ela puxava. E antes que fosse manhã, tínhamos arrancado metros desse papel. Uma tira talvez tão alta como a minha cabeça, ao longo da metade do quarto. Depois, quando o sol chegou e aquele horrível padrão se começou a rir de mim, decidi que acabaria com ele hoje mesmo. Vamos embora amanhã. E estão mudando outra vez toda a bombilha para o andar de baixo, para que as coisas fiquem como estavam antes. Jenny olhou para a parede com muito susto, mas eu lhe disse, muito alegremente, que o tinha feito apenas por raiva, essa coisa tão atroz. Ela riu-se e me disse que não se importaria de o ter feito, mas que eu não deveria ter cansado tanto para isso. Como ela dessa vez se traiu a si mesma. Mas eu estou aqui, e mais ninguém poderá tocar nesse papel. Não em vida. Ela tentou me fazer sair do quarto. Era por demais óbvio. Mas eu lhe disse que este estava agora tão sossegado e vazio e limpo que eu achava que iria me deitar outra vez e dormir. Dormir tanto quanto pudesse, para não me acordar nem mesmo no jantar, que eu chamaria por ela quando quisesse. De modo que ela foi embora. E as criadas também foram embora. E as coisas foram-se embora. E nada mais ficou senão a armação da cama pregada ao chão, com o colchão de lona que encontramos nela. Vamos dormir hoje no andar de baixo. E amanhã apanharemos o barco para casa. Agora, gosto muito do quarto. Agora que está outra vez vazio.
A destruição que aquelas crianças fizeram. A armação desta cama está bastante ruída. Mas eu tenho que voltar ao trabalho. Tranquei a porta e atirei com a chave para o caminho em frente à casa. Eu não quero sair. E não quero que ninguém aqui entre até o John chegar. Quero surpreendê-lo. Tenho aqui uma corda que nem sequer Jenny descobriu. Se essa mulher chegar a sair e tentar fugir, posso amarrá-la. Mas eu me esqueci. Eu não posso chegar lá se não tiver qualquer coisa para onde subir. Essa cama não se mexe. Tentei levantá-la e empurrá-la até ficar magoada, e depois fiquei tão furiosa que mordi um bocadinho da madeira a um canto, mas acabou me machucando os dentes. Depois arranquei o papel todo até onde conseguia chegar, de pé no chão mesmo. Está horrivelmente colado. Eu nunca vi um papel de parede tão colado. E o padrão adora isso. Todas essas cabeças estranguladas, e os olhos estrangulados, e bamboleantes fungos que crescem e gritam de troça. Estou suficientemente zangada para fazer algo de terrível. Saltar da janela seria um exercício admirável, mas as grades são demasiado fortes para que eu possa tentar. Para além disso, eu nunca o faria. É claro que não. Eu sei bem demais que um passo desses seria impróprio e mal interpretado. Eu nem sequer gosto de olhar pelas janelas. Há tantas dessas mulheres a rastejarem por todo o lado e rastejam tão depressa. Imagino se saíram desse papel de parede tal como eu. Mas estou bem atada agora, a minha corda bem escondida. Ninguém me apanha lá fora, nessa estrada. Eu acho que terei que voltar para de trás do padrão quando a noite vier. E isso é difícil. É tão agradável estar neste grande quarto a rastejar até me fartar. Eu não quero ir lá para fora. Não farei isso, mesmo que a Jenny me peça. Porque lá fora temos que rastejar pelo chão. E tudo é verde em vez de amarelo. Mas aqui eu posso rastejar sem esforço pelo chão. E o meu ombro cabe mesmo bem nessa longa linha esborratada ao longo da parede, de modo que eu não posso me perder. Bem, aí está o John à porta. Nem penses, meu rapaz. Não vai conseguir abrir. Como ele me chama e dá murros na porta. Agora ele está gritando por um machado. Seria uma pena ter que partir uma porta tão bonita. John, querido, disse eu com uma voz muito doce. A chave está lá embaixo, ao pé dos degraus da entrada, por baixo de uma folha de bananeira. Isso silenciou durante alguns momentos. Depois ele disse, com uma voz de fato muito baixa: abre a porta, minha querida. Eu não posso. A chave está lá embaixo. Está aos pés do degrau da entrada, por baixo de uma folha de bananeira. E depois voltei a repeti-lo várias vezes, muito devagar e com doçura. E disse para ele tantas vezes que ele teve de ir ver. E a descobriu. E entrou. Mas parou ao pé da porta. Que se passa? Gritou ele. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Eu continuei a rastejar, mas olhei para ele por cima do ombro. Finalmente eu consegui sair, disse eu, apesar de você e da Jenny. E arranquei grande parte do papel, de modo que não poderá mais me pôr ali dentro. Agora digam-me, por que razão teria aquele homem desmaiado? Mas é que desmaiou mesmo, e logo no meu caminho, junto à parede, de modo que eu tinha sempre que rastejar por cima dele. O que achou dessa história, meu amigo?
Hein? Ela é de paralisar, realmente. Eu ficaria... Na verdade, eu fiquei como você, assim, paradinho, com a boca aberta, quando eu ouvi pela primeira vez a história do papel de parede amarelo. Engraçado, quando eu era criança, minha mãe comprou um desses guarda-roupas infantis. Ele era de madeira, mas tinha um plástico colado por cima, com alguns desenhos infantis. E como esses desenhos me atormentavam durante a noite. Eu ficava apavorado, de verdade, porque parecia que aqueles desenhos no meu guarda-roupas infantil, eles tinham vida. Nem sempre o quarto da criança fica escuro por completo. Sempre entra aquela luzinha por dentro da porta que está entreaberta. E a luzinha batia direto no guarda-roupa. Eu chego até a lembrar dos personagens. Tinha um rato, tinha um pato e tinha um urso. E eles brigavam durante a noite. Eu acho que eu nunca pensei nisso depois de adulto. Mas agora, lendo esse conto... Você está me ouvindo? Você está tão quieto. Bom, eu vou dormir. Amanhã voltamos a conversar. Se você não estiver com sono, fique à vontade aqui embaixo. Tem mais lenha ali. Você pode ficar até a hora que quiser. Uma boa noite.